Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Dando seguimento ao nosso conteúdo, que de modo geral, de modo amplo, se chama Remédios Constitucionais, hoje, dando seguimento, a gente vai estudar o remédio constitucional chamado de mandado de segurança. Então, só retomando, hoje a gente completa o nosso terceiro remédio constitucional. A gente começou estudando habeas corpus, direito de locomoção, direito de ir e vir, habeas data, que se refere ao HD, direito de informação relativa à pessoa do impetrante, e hoje a gente vai estudar mandado de segurança, então o nosso próximo remédio constitucional. Vocês podem colocar um coração do lado do mandado de segurança, porque ele é o queridinho dos remédios constitucionais. Por ter mais detalhes, talvez um pouco mais difícil de compreender, de visualizar, e também porque tem bastante súmula do STF sobre mandado de segurança, eu vou pedir que vocês tenham uma atenção especial a ele, porque ele é realmente o queridinho dos remédios constitucionais. Talvez é o que mais confunde em provas, é o que mais tem chances de cair na OAB. Tá? Então, atenção em relação ao mandado de segurança. Eu coloquei no portal um material de apoio, tentei elaborar um material de apoio com bastante informação para que vocês consigam acompanhar melhor a aula e intercalei algumas atividades. Eu geralmente, quando coloquei questões, eu coloquei elas ao final. Na aula de hoje eu modifiquei isso e intercalei o conteúdo com questões para vocês conseguirem compreender como ele é cobrado, principalmente quando a gente trabalha a questão das súmulas do STF, tá? Antes de começar propriamente o conteúdo da aula de hoje, mandado de segurança, eu queria agradecer em especial aos alunos e alunas que entraram em contato comigo em razão do comunicado que eu coloquei no portal ontem. É importante receber esse feedback para saber o que eu preciso mudar e o que eu posso continuar fazendo da mesma forma para conseguir que o conteúdo seja transmitido para vocês da melhor forma possível. Aqueles que não entraram em contato comigo, como eu disse, não tem problema. Eu só espero que estejam aí do outro lado, me assistindo, acompanhando as aulas e que, na medida do possível, não tenha tanta dúvida, que esteja compreendendo o conteúdo. Por quê? Porque já adianto, semana que vem, mas eu ainda vou passar as instruções bem certinho para vocês, mas semana que vem a gente vai ter uma atividade avaliativa, como se fosse uma prova. Ela não vai valer 10, ela vai valer metade, ela vai valer 5, então vai compor metade de uma nota que já vai ser lançada no portal, se referindo aos remédios constitucionais que a gente já estudou. Então, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Então, na semana que vem a gente vai fazer pelo aplicativo Socrative um teste valendo nota, nota que será lançada no portal em relação a esse conteúdo, tá? Por isso que eu preciso e que vocês compreendam e que me mandem um alô, um sinal de fumaça para saber se está fluindo, se estão compreendendo, se estão com dificuldade, porque agora a gente começa o momento de avaliação do conteúdo, tá? Então, em mãos, o material de apoio que eu coloquei no portal, vamos começar a aula sobre mandado de segurança. Mandado de segurança, ele também é uma garantia prevista no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 69, no inciso 69 da Constituição Federal. Para que vocês não precisem pegar a Constituição, ou se quiserem, eu já transcrevi o que estabelece o inciso 69 em relação ao mandado de segurança no material de apoio de vocês. Então, vamos fazer a leitura para entender o que é o mandado de segurança, o que a Constituição diz sobre o mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Mandado de segurança, a gente já havia feito alguns comentários em algumas aulas que a gente teve. E toda vez que eu me referia a mandado de segurança, a gente sempre utilizava a expressão proteger direito líquido e certo. Então, assim como no HC a gente trabalha com o coração, o núcleo, sendo o direito de locomoção, no HD, o nosso núcleo, sendo o direito à informação, no mandado de segurança, o nosso núcleo, o nosso coração, é proteger direito líquido e certo. Por isso que eu grifei para vocês e que vocês também deverão grifar na Constituição de vocês. Então, a principal essência, o principal cabimento do mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, tá? Não amparado por habeas corpus e habeas data. E agora fica claro por que a gente estuda nessa ordem os remédios constitucionais. Por que eu comecei com HC? Por que o segundo foi HD? E agora o mandado de segurança? Se o mandado de segurança é o queridinho dos concursos, não deveríamos ter começado por ele? Não, né? Porque o mandado de segurança, como eu coloco na parte do conceito para vocês, ele tem caráter residual. Isso quer dizer que primeiro a gente precisa verificar se não é possível impetrar HC ou HD. Se nenhum desses dois remédios constitucionais for possível em relação ao caso concreto, aí sim a gente vai analisar o mandado de segurança. O próprio fundamento constitucional nos diz isso, né? Nos diz que ele tem caráter residual, porque ali a gente acabou de ler. Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, ele é a nossa terceira opção. Então, toda vez que vocês se depararem com uma questão de prova que envolve um caso concreto, e aí principalmente questões da OAB, que são em grande parte relativo a caso concreto, o que vocês precisam olhar para a questão e pensar? A ordem que a gente estudou, HC, HD, MS. Vocês se depararam com a questão, a primeira coisa é procurar. Será que é um direito de locomoção que está sendo violado? Não, não é um direito de locomoção, então não é o HC. Segunda pergunta, é um direito de informação? Alguém, uma autoridade, um órgão governamental está me negando uma informação relativa a mim mesma? Não também. Não é um direito de informação que está sendo violado. Então pode ser que seja um direito líquido e certo, pode ser que seja um mandado de segurança. E aí sim a gente chega no mandado de segurança. Então ele é residual porque a gente primeiro precisa verificar se não cabe HC ou HD, porque se for possível um desses dois, ou o HC ou o HD vão ter preferência em relação ao MS. Tá? Então, ele é a nossa terceira via, a nossa terceira opção. O que é direito líquido e certo, né? Que a gente algumas vezes já comentou em aula. Direito líquido e certo é aquele direito evidente de imediato, que ele é de fácil comprovação, que a gente consegue comprovar de plano, e eu ainda coloquei ali para vocês. Pode ser demonstrado de plano e com prova documental. Não há dilação probatória. O que isso significa? Isso a gente também já tinha comentado em aula, que não há dilação probatória no mandado de segurança, porque os direitos, o fundamento, o fato apresentado, ele pode ser comprovado de plano, com prova documental. Não existir dilação probatória significa que no MS a gente não tem fases de prova testemunhal, de prova pericial. Essas provas que demandam mais tempo de análise, elas não fazem parte do procedimento do MS, do mandado de segurança. Porque o direito que a gente está pleiteando, que a gente está protegendo, é um direito líquido e certo, um direito comprovado de plano, de fácil constatação, que ele fica evidente de imediato e que com prova documental a gente consegue comprovar esse direito líquido e certo. Por isso que a gente fala que não há dilação probatória. Exemplo, vocês passaram num concurso público em segundo lugar, aí saiu a homologação, né,
confirmando que vocês ficaram em segundo lugar no concurso. E aí o que acontece? O primeiro candidato, o primeiro lugar, é chamado, convocado e nomeado. E aí, ao invés de chamarem na sequência vocês, que são o segundo lugar, eles chamam o terceiro, chamam o quarto e o quinto. E aí segue de acordo com as vagas no edital. Ou seja, eles pulam o segundo lugar, eles chamam, convocam para a nomeação o primeiro, e do primeiro eles passam para o terceiro lugar. Tem um direito de vocês que está sendo violado, que é o direito de nomeação, de convocação, porque vocês passaram antes do terceiro lugar. Então, vocês têm direito à nomeação e convocação antes do terceiro colocado no concurso público. É fácil comprovar essa violação? É fácil demonstrar que esse direito de vocês foi violado? Sim. É só vocês juntarem, né, a homologação da classificação, demonstrando que a classificação final colocou vocês em segundo lugar, e juntar a ata de convocação e nomeação, que vai demonstrar que o primeiro foi nomeado, convocado, e o terceiro na sequência, né, que pularam o segundo lugar. Por meio dessa prova documental, da homologação e da convocação, vocês conseguem demonstrar que o direito de nomeação e convocação de vocês foi violado. Então, vocês conseguem demonstrar só com prova documental. Não precisa testemunha, não precisa prova pericial. Isso significa não há dilação probatória. Isso significa que o direito de vocês pode ser demonstrado de plano, tá? Então, no MS, a gente não trabalha com prova pericial, com prova testemunhal, a gente trabalha com prova documental, porque ele é de fácil constatação, é de evidente demonstração o direito de vocês. E agora, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as súmulas, né? Vocês vão ver que eu vou mesclar um pouquinho o conteúdo, questões e as súmulas, porque o que cai geralmente em concurso público, OAB, não é o que está na Constituição em relação ao MS, é o que está na súmula do STF. E aí eu já coloco para vocês dentro do próprio conceito, fundamento, cabimento do MS, eu já coloco a súmula número 625 do STF, né? Ainda grifei de amarelo para chamar a atenção de vocês nessa primeira súmula que a gente vai estudar. O que diz a súmula do STF de número 625? Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Vamos ler mais uma vez. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Prof, não entendi. O que essa súmula está querendo nos dizer? Para conseguir compreender, vocês precisam diferenciar o que é matéria de fato e o que é matéria de direito. O que é matéria de fato? A matéria de fato é o caso concreto, é o problema, é o conflito, é aquilo que vocês precisam comprovar com fatos, com provas, com documentos. Então, matéria de fato se diz respeito ao próprio conflito, né? Se diz respeito ao mundo real, aquele fato, aquela situação que ocasionou esse conflito e que, em razão disso, vocês estão ingressando com uma demanda judicial. Então, matéria de fato é o que aconteceu, é aquilo que vocês estão indo buscar por meio dessa ação. No mandado de segurança, por trabalhar com o direito líquido e certo, aquele direito comprovado de plano, a gente não pode ter controvérsia sobre a matéria de fato, né? Sobre o que aconteceu, o que motivou vocês a ajuizarem, a impetrarem o IMS. Precisa ser uma matéria de fato comprovada. Olha, o meu direito de nomeação foi violado, ponto. Não se tem discussão, né? A gente consegue demonstrar qual é a matéria de fato de plano. Agora, o que é matéria de direito? A matéria de direito se refere à lei, à legislação. Como o próprio nome diz, matéria de direito, matéria que se refere à lei, matéria que se refere à legislação. Se por acaso existir uma controvérsia, uma questão que envolva a aplicação de uma determinada lei, essa controvérsia que existe entre tribunais,
entre jurisprudências não pode afetar a concessão do mandado de segurança de vocês. Né? Isso quer dizer que se tem uma controvérsia, se determinado juro deve ser aplicado ou não, se determinada lei deve ser aplicada ou não, se eu aplico a lei A, se eu aplico a lei B, ou seja, tem uma controvérsia que envolve a aplicação de uma lei num caso. Essa controvérsia não impede a concessão de mandado de segurança de vocês, né? Não importa ao impetrante se tem essa controvérsia em relação à lei. Se a lei diz e ele acha que se adequa ao caso dele, se adequa ao fato dele, ele pode impetrar o MS. Então, vamos ler de novo o que diz a súmula. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Isso quer dizer que, embora eu tenha uma discussão, uma controvérsia em relação à aplicação de uma lei, de uma legislação, essa discussão, essa controvérsia não impede a concessão de mandado de segurança. Mas grifem, cuidem, é matéria de direito, controvérsia de matéria de direito, porque matéria de fato, no MS, ela não pode ser controversa, né? Ela precisa ser certa. O fato que vocês apresentam, ele precisa ser claro, determinado. Então, o que não impede a concessão é matéria de direito, é questões que envolvam a aplicação da lei, não o mundo dos fatos, da situação, do evento, dos problemas, né, que está impulsionando vocês a impetrar o MS. Em relação a isso, eu coloquei uma questão para vocês de concurso de juiz federal do TRF, que cobrou a questão dessa súmula. O mandado de segurança é instrumento que goza de dignidade constitucional, configurando-se em forma de exercício de cidadania. Quanto ao mencionado remédio processual, segundo o entendimento sumulado do STF, é correto afirmar que... E aí, nessa questão, a gente tinha várias possibilidades, A, B, C, D e E. Como as demais questões envolviam outras súmulas que a gente vai estudar no decorrer, e para não confundir vocês, eu coloquei só a alternativa C, que se refere a essa súmula, para julgar se a C ela está certa ou se ela está errada. Vejam o que a letra C diz. Pelo fato de ser pressuposto para a concessão da segurança a existência de direito líquido e certo do impetrante, a controvérsia sobre a matéria de direito impede seja a segurança concedida. Vamos ler mais uma vez. E aí vocês me dizem se está certo ou se está errado. Pelo fato de ser pressuposto para a concessão de segurança a existência de direito líquido e certo do impetrante, até aí a gente não tem nenhum problema, né? É pressuposto o direito líquido e certo em relação ao impetrante. A controvérsia, o conflito, a discussão sobre a matéria de direito impede seja a segurança, ou seja, o mandado de segurança concedida. Certo ou errado? Errado, porque a gente acabou de ler na súmula 625 que matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. E a questão está nos dizendo que o conflito, que a controvérsia de matéria de direito impede a segurança concedida, ou seja, impede a concessão do mandado de segurança. Por isso que ela está errada, porque não impede conflito, controvérsia de matéria de direito, não impede. De fato, impede, mas de direito não impede. Por isso que a C, ela não era a resposta correta dessa questão, porque ela está errada. Seguindo, a gente passa para o cabimento. Quando que cabe, além de proteger direito líquido e certo, indo um pouco mais além, né? Quando que cabe o MS? A gente também encontra isso no próprio dispositivo constitucional que a gente leu. Quando que se tem cabimento? Coloquei ali para vocês. Contra ilegalidade ou abuso de poder. Contra ilegalidade ou abuso de poder. De quem? Quem que pode cometer essa ilegalidade ou esse abuso de poder? A autoridade pública ou o agente no exercício das funções. E aí eu pergunto para vocês, cabe mandado de segurança
contra particular? Vamos retomar um pouquinho. Contra a ilegalidade ou abuso de poder, essa frase a gente já leu há umas aulas atrás, em um outro remédio constitucional. Vocês conseguem lembrar? A gente já escreveu, já falou ilegalidade ou abuso de poder. Vocês conseguem se lembrar quando? Quando a gente estudou HC. Quando a gente estudou habeas corpus, a gente viu que a violação em relação à violação ou ameaça ao direito de locomoção, ela envolve ilegalidade ou abuso de poder. E o que a gente estudou lá no HC? Que o polo passivo, ou quem comete essa ação, pode ser tanto a autoridade pública, como também particular. A gente viu que particular também pode violar direito de locomoção e também pode ser o polo passivo, quem se impetra, contra quem se impetra o HC. Então, no HC, a gente trabalha com autoridade pública e com particular. Tanto que a gente viu que ilegalidade cabe para particular e para autoridade. E abuso de poder cabe só à autoridade. Não cabe abuso de poder em relação a particular, porque particular não tem poder. Isso a gente estudou no HC. Se aqui no MS a gente também trabalha com contra a ilegalidade ou abuso de poder, a gente segue o mesmo raciocínio, também se aplica à autoridade pública, como o próprio dispositivo constitucional já menciona, e também se estende aos particulares, assim como se estende no HC? O que vocês acham? Sim ou não? Cabe MS contra particular, assim como também cabe habeas corpus? Muito bem, parabéns, e acertou quem respondeu não. Não cabe contra particular. O mandado de segurança, ele somente poderá ser impetrado para autoridades públicas, como o próprio dispositivo constitucional se refere à autoridade pública ou agente no exercício de funções públicas. Contra particular, não cabe mandado de segurança. Em caso de violação de um direito líquido e certo, que pode ser demonstrado de plano somente com prova documental, e que a autoridade coatora seja um particular, a gente precisa procurar outra ação judicial para ingressar, outra ação judicial para proteger esse direito líquido e certo, porque não pode mandado de segurança. Mandado de segurança é somente para autoridades públicas, não para particulares. Então, no HC pode. No HC, particular pode cometer ilegalidade que reflita na violação ao direito de locomoção. No mandado de segurança, particular pode violar direito líquido e certo, mas a ação cabível não vai ser o MS, porque MS não é cabível contra particular, somente contra a autoridade pública ou agente no exercício de funções públicas, tá? Então, cabe contra particular, escrevam aí não. Lembrando que no HC pode, né? Se quiserem fazer menção ao habeas corpus para não esquecer, coloquem aí juntamente, HC pode, MS não pode. Legitimidade ativa, quem é que pode impetrar o MS? O detentor do direito líquido e certo que está sendo violado. Esse detentor, ele pode ser tanto pessoa física, e aí em pessoa física a gente pensa em brasileiro, nacional e também estrangeiro, ou pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica tem aí legitimidade ativa, porque direito líquido e certo, por exemplo, de uma empresa, pode ser violado. Então, pessoa jurídica tem legitimidade ativa no MS. Lembrando que no HC, no habeas corpus, pessoa jurídica só pode impetrar HC em nome de pessoa física. Pessoa jurídica não impetra HC em nome próprio, somente em nome de pessoa física. Aqui no MS, no mandado de segurança, pessoa jurídica pode impetrar MS em seu nome próprio, né? Porque também tem legitimidade ativa. E no HD também, né? O HD e o MS se aplica da mesma forma à pessoa jurídica no polo ativo da ação.
Então, legitimidade ativa, detentor do direito líquido e certo que está sendo violado. Essa pessoa, ela pode ser, esse detentor do direito pode ser pessoa física, e aí se compreendendo os nacionais e os estrangeiros, ou pessoa jurídica, que também detém essa legitimidade ativa. Legitimidade passiva, a autoridade coatora, essa autoridade pública, coatora, violadora desse direito líquido e certo. Prazo. No MS, a gente tem um prazo, que é o período que a pessoa pode impetrar o MS, o mandado de segurança. Quando se tem a constatação que um direito líquido e certo meu foi violado, eu não posso impetrar o MS quando eu tiver vontade, a qualquer momento. Eu tenho um prazo que a lei do mandado de segurança estabelece que ele deve ser impetrado. Então, a gente tem um lapso temporal aí que vai permitir com que eu impetre o MS em razão de um direito líquido e certo meu violado. Então, eu não tenho qualquer tempo. O MS ele não fica disponível para eu impetrar a qualquer momento. Eu tenho um certo período que eu preciso impetrar o MS dentro desse período. Qual é o prazo do mandado de segurança? 120 dias. 120 dias, como eu pus ali para vocês, contados da ciência pelo interessado do ato a ser impugnado. Então, é 120 dias desde o momento que eu tomo ciência que o meu direito líquido e certo, que é aquilo que eu vou impugnar, está sendo violado. Então, prazo do MS é 120 dias. Esse prazo, segundo o STF, é um prazo decadencial. 120 dias é considerado um prazo decadencial. Por que decadencial? Porque o que se extingue é o prazo para que vocês possam impetrar o MS. É o prazo que se extingue. Mas o direito de vocês, aquele direito que foi violado, ele continua existindo. O direito não se extingue somente o prazo. Em razão disso, decorridos, passados os 120 dias, e que vocês não impetraram o MS, vocês não podem impetrar o MS porque se extingue esse prazo, mas vocês poderão ajuizar outra ação judicial que seja cabível para proteger o direito líquido e certo de vocês. Então, o que extingue é o prazo de 120 dias, é a possibilidade de vocês proteger, pleitear aquele direito por meio do mandado de segurança. Mas o direito de vocês não é extinto, ele permanece, aquele direito líquido e certo de vocês que foi violado, permanece violado. Em razão disso, vocês podem ingressar com outra ação judicial, buscando proteger aquele direito. Outra ação que não o MS, devido ao fato que já decorreu o prazo que a lei estabelece a possibilidade de impetrar o MS. Então, a gente tem prazo no MS, esse prazo é de 120 dias e é um prazo decadencial. Decorridos, passados os 120 dias, extingue o direito de ajuizar o MS, de impetrar o MS, mas não se extingue o direito, porque a pessoa que teve o seu direito líquido e certo violado pode procurar o judiciário e ingressar com outra ação judicial visando proteger o direito líquido e certo violado. Seguindo, pessoal, eu coloquei uma observação ali abaixo do prazo para vocês. Duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição a gente já estudou em direito constitucional quando a gente percebeu que ela não é uma garantia constitucional. Acho que foi quando a gente estudou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a gente mencionou o duplo grau de jurisdição. Se vocês não lembram, pausem a aula e voltem a essa aula que a gente trabalhou isso para lembrar o que é o duplo grau de jurisdição. Mas, em suma, para quem já lembra o que é o duplo grau de jurisdição, é aquela possibilidade de recorrer da decisão, de recorrer, apelar da sentença, Isso é o duplo grau de jurisdição. A gente viu lá, quando a gente estudou, mencionou isso, que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional.
que as pessoas não são obrigadas a recorrer, não são obrigadas a apelar da sentença do juiz, né, da decisão que o juiz emitiu naquele caso, em relação àquele caso concreto. Mas, aí vem um detalhe. Existem algumas autoridades, principalmente quando a gente trabalha com autoridades públicas, órgãos públicos, que são obrigados a recorrer. Mesmo não querendo, são obrigados a recorrer, obrigados a levar aquela decisão ao duplo grau de jurisdição. E esse é o caso do mandado de segurança. Eu coloquei ali para vocês o artigo 14 da Lei 12.016 de 2009, que é a lei que vai detalhar o procedimento do mandado de segurança. E olha o que a lei vai nos dizer no artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, né? Ou seja, né, cabe recurso, cabe o duplo grau de jurisdição. Aí vejam o parágrafo 1º. Concedida a segurança, ou seja, né, a sentença foi favorável ao impetrante, né, vocês impetraram o MS e o juiz concedeu o mandado de segurança, ou seja, julgou favorável a vocês. Então, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Lê de novo. Desde o início, artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Quando fala denegando ou concedendo, cabe apelação, significa que qualquer uma das partes pode recorrer, pode apelar. Se denegar, vai ser contra vocês, vai ser uma decisão desfavorável a vocês. Vocês têm o direito de apelar. Se conceder, vai ser favorável a vocês e desfavorável à autoridade pública. Então, quem que vai apelar? A autoridade pública. Então, denegando ou concedendo, cabe recurso, cabe apelação. E aí o parágrafo 1º vai dizer que quando concede mandado de segurança, ou seja, quando é favorável para vocês e desfavorável à autoridade pública, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Então, duplo grau de jurisdição no mandado de segurança é obrigatório, obrigatório. E aí coloquei uma questão num concurso de procurador que tentou trabalhar com essa questão do duplo grau de jurisdição. Olha lá, coloquei duas alternativas para julgar se certo ou se errado. Letra A. A sentença concessiva da ordem está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, podendo ser impugnado por recurso de apelação, interponível, inclusive, pela autoridade impetrada. Certo ou errado? E aí? A sentença concessiva da ordem, ou seja, a sentença que concede o mandado de segurança, ou seja, a sentença favorável a quem impetra o MS, está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, podendo ser impetrado, impugnado por recurso de apelação, interponível, inclusive pela autoridade impetrada. Quem que é a autoridade impetrada? A autoridade coatora, a autoridade pública, aquela contra quem foi impetrada. Essa autoridade contra quem se impetra pode apelar? Sim, sim. O grande fundamento de ser obrigado o duplo grau de jurisdição é justamente porque a gente está trabalhando com uma autoridade pública que vai se exigir a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Então, a apelação, o recurso, ele pode ser feito tanto pela parte de quem impetra, o impetrante, ou contra quem é impetrado. As duas partes podem recorrer. Então, a letra A, ela está certa. Ela não tem nenhum erro. O duplo grau de jurisdição é obrigatório e pode recorrer da sentença qualquer uma das partes, tanto quem impetra e também contra quem é impetrado. As duas partes têm o direito de recorrer
por meio de recurso de apelação. Então, ela está correta, né? A letra A, ela é certa. Agora, vamos ver o que diz a letra B. A inobservância do prazo de 120 dias para sua impetração do MS, importa na decadência. E a sentença que reconhece a decadência, impede a formulação do mesmo pedido, ainda que venha a ser adotado o rito comum. Certo ou errado? A inobservância do prazo de 120 dias para a impetração importa a decadência. Certo, né? A gente tem um prazo para impetrar o MS, esse prazo é de 120 dias. Decorridos esses 120 dias sem que haja a impetração do MS, ocorre a decadência, porque o prazo de 120 dias é um prazo decadencial. E a sentença que vai reconhecer que houve essa decadência, que já expirou, que já esgotou o prazo de 120 dias, impede a formulação do mesmo pedido, ainda que venha a ser adotado o rito comum. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque é possível que vocês não impetrando o MS dentro do prazo e se esgotando esse prazo, vocês possam ajuizar outra ação judicial. Ajuizar uma ação judicial que proteja o direito líquido e certo de vocês. Uma ação que não seja o MS, mas que seja uma ação do rito comum, né? Uma ação que a gente vai encontrar lá em processo civil. É possível? É possível. Vocês não impetraram o MS porque passou o prazo, decorreu o prazo e o prazo decaiu, e vocês não podem mais impetrar o MS. Mas vocês podem impetrar outra ação judicial que vocês vão encontrar no rito ordinário lá em processo civil para proteger o direito líquido e certo de vocês. Então, a questão B, ela está errada. Ela está errada porque diz que impede essa decadência que ocorreu, né, o decurso de 120 dias, impede a formulação do mesmo pedido, ou seja, daquele direito que vocês iriam pleitear ali no MS, ainda que venha a ser adotado o rito comum. Não, vocês podem pleitear esse direito no rito comum, em outra ação judicial cabível. É possível. Passou o prazo aqui, mas lá vocês podem. Então, a letra B, ela está errada. Tá bem? Seguindo, então. Coloquei uma questão de exemplo ali para vocês, né? Para a gente pensar um pouquinho juntos. Qual é o exemplo que eu coloquei para vocês? Concurso público. Saiu o edital de um concurso público e no edital é previsto certos requisitos, né, de atribuição de pontos, né? Dependendo de alguns requisitos, vocês vão ganhar pontos em relação a isso. E o que o edital, nesse caso hipotético, estabeleceu? Que quem tem pós-graduação ganha 0,5 de pontuação. Quem tem mestrado, 0,8. Quem tem doutorado, ganha 1. E quem é homem, ganha 2 pontos. Vejam só, quem, pelo simples fato de ser homem, ganha 2 pontos em relação a esse edital, na soma da pontuação final. E aí eu pergunto para vocês, cabe mandado de segurança contra esse edital? É possível comprovar que houve uma violação de plano? Qual é o fundamento legal? E aí, o que vocês acham? Cabe MS contra esse edital que estabelece 2 pontos pelo simples fato de ser homem? Se cabe, é possível comprovar que houve uma violação de plano? Com base em que fundamento? Cabe MS? Cabe. Cabe mandado de segurança contra esse edital. Porque é possível comprovar de plano? Sim. É possível comprovar de plano pegando o artigo 5º da Constituição, inciso 1º, inciso 1, que vai estabelecer que homens e mulheres são iguais, princípio da igualdade, homem e mulheres são iguais. Quando um edital público vem e estabelece que o homem ganha 2 pontos pelo simples fato de ser homem, nada tendo a ver com a aptidão
para exercer a função do concurso público, nada tendo a ver com a função a ser desempenhada, simplesmente pelo fato de ser homem, viola o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que homens e mulheres são iguais, princípio da igualdade. Então, a gente tem uma violação constitucional que é fácil de comprovar. É só pegar a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1º, pegar o edital, que atribui 2 pontos pelo simples fato de ser homem, e não em razão da atribuição do cargo, pelo simples fato de ser homem, e demonstrar que o princípio da igualdade está sendo violado. Uma comprovação de plano, documental, não preciso prova testemunhal, não preciso prova pericial. Pegando, eu consigo comprovar. Pegando a lei, pegando o edital, eu consigo comprovar. Então, esse é um exemplo para tentar sintetizar, para que vocês consigam compreender o cabimento do mandado de segurança. Então, toda vez que vocês pegarem uma questão, um caso concreto, vocês precisam passar por algumas etapas de verificação. Primeiro, perguntar se é um direito de locomoção que está sendo violado. É um direito de locomoção que está sendo violado? Nesse caso, não é um direito de locomoção, então não cabe HC. É um direito de informação? Alguma informação está sendo negada em relação a mim? Não, também. A gente não está trabalhando com uma questão de informação. Então, não é HD. Terceiro passo. É um direito líquido e certo que está sendo violado? É um direito que a própria lei estabelece e que está sendo violado? Sim, está sendo violado o princípio da igualdade, que é previsto lá no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. E é possível comprovar de plano essa violação? Sim, é só pegar o edital, só pegar a lei, que a gente consegue comprovar, sem perícia, sem prova documental. Cabe MS, no prazo de 120 dias. Esse é o fundamento principal do mandado de segurança. E aí coloquei uma outra questão para ver se vocês estão entendendo de fato o cabimento do mandado de segurança. Olha só essa questão que eu coloquei para vocês. Maria Eduarda foi informada de que órgãos de inteligência governamentais possuem arquivos com registros de suas atividades cívicas. Curiosa quanto ao seu conteúdo, requer o imediato acesso aos registros. A autoridade competente indefere, aduzindo ser segredo de Estado. Nos termos da Constituição, o instrumento passível de utilização seria mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. E aí, o que vocês acham? Mandado de segurança? Maria Eduarda, vamos de novo. Maria Eduarda foi informada de que órgãos de inteligência governamentais possuem arquivos com registros de suas atividades cívicas. Curiosa quanto ao conteúdo, ou seja, curiosa quanto aos registros, as informações, Maria Eduarda requer o imediato acesso a esses registros. A autoridade competente indefere. Que remédio constitucional cabe nesse caso? Qual ação Maria Eduarda poderá ajuizar? Mandado de segurança, habeas corpus ou habeas data? Quem marcou letra A, mandado de segurança, porque é o conteúdo que a gente está estudando, errou. Não é mandado de segurança. Nossa resposta correta é a letra C, habeas data. Mas a gente não está estudando mandado de segurança? Sim, mas vocês percebam que é fácil de se confundir. Mandado de segurança e habeas data, a gente tem que ter um cuidado especial, porque comecei a aula dizendo, mandado de segurança é o quê? Sobem lá em cima no arquivo. O que eu botei para vocês? Mandado de segurança é o quê? Caráter residual. Mandado de segurança tem caráter residual. Isso significa que a gente precisa ver primeiro se não cabe HC ou se não cabe HD. Vejam o caso. O que foi negado para Maria Eduarda? O que está sendo violado nesse caso? Direito de locomoção? Não, a gente não está trabalhando com direito de locomoção. Segundo passo, direito à informação. É um direito à informação que está sendo violado?
Sim, né? O direito de ela saber quais são os registros que aquele órgão governamental possui a respeito dela. Então, o que foi indeferido, o que foi negado a ela, foram informações, são registros respeito à pessoa dela, à pessoa do impetrante, que ela tem direito de pedir, são informações que dizem respeito a ela e que se encontram em um órgão governamental público e que foi indeferido, né? Eles não deram essas informações, esses registros a respeito dela. Então, o que está sendo violado? Direito à informação, não é? HD, direito à informação, a registro em relação ao Maria Eduarda. Então, cabe mandado de segurança? Não. Por quê? Porque cabe habeas data. Habeas data é o remédio constitucional cabível nesse caso. Então, precisa ter um certo cuidado para não se confundir, porque é fácil. Quando a gente estuda separado, estudei HC, estudei HD, estudei MS, é tranquilo fazer as questões. Agora, quando a gente mistura e põe tudo no mesmo bolo, aí fica um pouco mais difícil, mais fácil de resbalar e cair numa pegadinha, tá? Então, cuidado em relação a isso. Não pulem etapas, verifiquem locomoção e informação. Então pode ser direito líquido e certo. Vocês lembram que na aula passada eu dei um exemplo para não confundir com o direito de certidão, né? O direito de petição que vocês têm de solicitar alguma informação de vocês em um órgão público. Vocês lembram que eu falei para vocês? Se vocês vão no INSS requerer uma informação e a informação que vocês vão requerer é negada, cabe HD, cabe habeas data, porque a informação que vocês foram solicitar foi negada, né? O registro que vocês queriam saber sobre a aposentadoria de vocês foi negado. Agora, se vocês vão no INSS, pedem a informação, eles dão, a servidora que atende vocês dá a informação. E aí vocês pedem uma certidão contendo essa informação, um documento escrito onde contém essa informação. E aí a servidora diz, não vou dar. A certidão eu não dou. Cabe habeas data? Não. Cabe mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo de vocês obter certidões desses órgãos públicos, de entidades governamentais. Então, é um direito líquido e certo de vocês de obter certidões que está sendo negado. Então, cabe MS, porque a informação já foi dada. Então, cuidar para não confundir, cuidar para não pular etapa. Verificar locomoção, informação. Não. Então, a gente pode ser que esteja falando de um direito líquido e certo, tá? Então, cuidado em relação a isso. Mais uma observação. O mandado de segurança não é gratuito. Mandado de segurança não é gratuito. Por que eu coloquei essa observação? Porque HC é gratuito? Sim ou não? HC é gratuito? Sim. Habeas corpus é um remédio constitucional que não tem custos, né? É um remédio constitucional gratuito. Habeas data é gratuito ou não? Sim, também, né? O habeas data também é um remédio constitucional gratuito. E o mandado de segurança, não. Ele não é gratuito. Então, HC é gratuito, HD é gratuito e MS não é gratuito. Então, cuidem para não confundir, porque é uma diferença em relação a eles. E aí eu achei uma questão bem bacaninha, que misturou um pouquinho os conteúdos que a gente já vem estudando, né? E eu resolvi colocar ali para vocês, para servir como uma forma de retomar o conteúdo que a gente estudou até agora. Olha só que questão legal. Diante do que dispõe a Constituição Federal, né, julgue a resposta correta. A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização prévia em dinheiro. Certo ou errado? De acordo com o que a Constituição estabelece e que a gente já estudou em aula, inclusive em aula presencial. Certo ou errado? Caso de iminente perigo público, a autoridade pode usar propriedade particular? Começamos por aí, sim ou não? Sim, a gente sabe que em caso de iminente perigo público, é possível que a autoridade use
da propriedade particular. Nesse caso, a indenização ela é prévia? Não. Né? O que a gente estudou lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que em caso de uso de propriedade particular é garantida indenização ulterior se houver dano. Então, nesse caso de iminente perigo público e de uso de propriedade particular, cabe indenização ulterior se houver dano. Então, não é indenização prévia, é indenização ulterior se houver dano a essa propriedade particular. Então, a letra A ela está errada. B. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização estatal, sendo, contudo, após a sua constituição, vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Certo ou errado? Também a gente já estudou numa aula presencial. Letra B está errada, né? Porque a gente viu que a criação de associações independem de autorização, né? Acho que até pedi para vocês grifarem isso na Constituição de vocês. Então, abram lá, né, para ver se vocês de fato grifaram. A criação de associações independe de autorização estatal. A questão diz que depende de autorização, o que faz com que a questão seja errada. Letra C. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essa questão ela tá certa, né? É o que a gente vai chamar de direito de petição, né? É o que a gente citou como exemplo agora, né? Direito de obter informações e certidões de órgãos públicos. Então, artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, vocês vão encontrar a letra C. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. A letra C é a resposta correta. Mas, por último, a gente ainda tem a letra D, que é a letra D que interessa a esse conteúdo de agora, que diz: são gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Não, por isso que eu acabei de colocar para vocês. Mandado de segurança não é gratuito. HC e HD, sim, mas mandado de segurança, não. Última questão. O mandado de segurança é a ação constitucional que visa atacar ato ilegal praticado por autoridade, admitindo seu procedimento uma ampla produção probatória. Certo ou errado? No MS, mandado de segurança, a gente tem uma ampla produção probatória? Não, né? A gente não tem. Por quê? Porque a gente demonstra de plano, de fácil comprovação. Basta prova documental. Não se trabalha com prova envolvendo perícia, prova testemunhal. Então, a gente não tem uma ampla produção probatória. A gente tem uma produção probatória documental, que basta para comprovar de plano. Então, essa questão ela está errada, porque no mandado de segurança a gente não trabalha com um procedimento de ampla produção probatória, né? Basta a prova documental. Não se exige, não se trabalha com prova testemunhal, nem com prova pericial, porque o direito líquido e certo ele é demonstrado de plano, de fácil comprovação, de comprovação evidente, bastando prova documental. Pessoal, o que está abaixo ali, súmula 269 e súmula 271 do STF, é muito importante, muito importante e que precisa de atenção de vocês para compreender. Considerando isso, eu vou fazer essa parte, finalizando a aula, no próximo bloco, num vídeo separado, até porque esse vídeo aí já está batendo 55 minutos, então quase 1 hora. Então, não sei se todos chegaram até aqui e se estão dispersos ou não. Então, para evitar isso, no próximo vídeo eu vou trabalhar essas 2 súmulas do STF, que mais uma vez elas são bem importantes e não é muito fácil de compreender. Então, eu preciso de atenção de vocês em relação a isso,
Por isso que espero vocês no nosso próximo vídeo na sequência. Até mais!